Olá, meus queridos, professor Marcelo Acácio, dando início a mais um curso de Estatuto dos Militares, agora voltado para o concurso de bombeiros do Acre. É isso mesmo, é a nossa Lei Complementar 164 de 3 de julho de 2006, não é? Iremos olhar o Estatuto, os 152 artigos, e nesses 52 artigos vamos olhar as atualizações, porque esse Estatuto, ao longo, né, dos anos, ele sofreu alteração em 2009, não é? Sofreu alteração em 2014 e em 2018, senhores. Então, ao longo dos anos, não é? Algumas alterações foram feitas no Estatuto. Uma das alterações recentes de 2018 é a questão de nível superior para soldados e nível superior em direito, bacharel em direito para oficiais do quadro combatente, senhores. Então, são essas e outras alterações que você precisa ficar ligado. Por isso, procure no site do CBM, né, do Acre, ou no site da Associação de Militares do Acre, o Estatuto atualizado, queridos, quando vocês começarem a estudar. Caso você venha estudar com a gente, nós estaremos te enviando o material totalmente atualizado, com simulados, questões, comentários, para que você mande bem na sua prova. Bacana? Então, vamos começar a nossa aula. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Acácio, sou segundo sargento do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Rondônia, ok? Estou atuando na cidade de Paraná, a segunda maior cidade do estado. Então, galera, não é a primeira vez que a gente vem ministrando essa aula de estatuto. No DAPM nós ministramos aí, tivemos um índice de alunos aprovados excepcional. Visitei o Acre em 2017, muita gente me cumprimentando, agradecendo pelas aulas que postamos, as aulas demonstrativas no YouTube, muitos que compraram nosso curso. Estaremos tendo um curso completo do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Então, não perde não essa oportunidade, um curso com preço bem em conta para que você mande bem nesse concurso. A descrição vai estar o nosso site, onde você pode adquirir o nosso curso. Bacana? Então, vamos começar a falar de forma introdutória sobre a carreira militar, queridos. Então, a carreira militar. A carreira militar é privativa do pessoal da ativa. Queridos, são as duas situações que o militar pode se encontrar, na ativa ou na inatividade. Você vai ver isso aí. Iniciando-se com o ingresso na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiro Militar e obedece sequência de graus hierárquicos. Nós sabemos, não é, como nós estamos falando da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, que são forças militares, não é? Forças militares auxiliares, reserva do Exército, ok? São forças estaduais, e nós estamos falando de um curso estadual, porque o curso, não é, de bombeiro militar, ele é um curso estadual, é um concurso estadual, né? Cada ente da federação faz o seu concurso, tem a sua corporação. Existem estados que ainda a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são juntos, como exemplo São Paulo, e na maioria dos estados já são separados, como é o caso de Rondônia, como é o caso do Acre, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Brasília e outros estados. Tá bom. No âmbito da Polícia Militar do Acre e do Corpo de Bombeiro do Acre, existem duas classes, duas carreiras distintas, senhores. É o que nós temos que entender, entendeu? Então, a carreira militar, não é? Ela se inicia com o ingresso na ativa, né? O candidato se inscreve no concurso, passa em todas as fases e aí ele entra para fazer o curso de formação. Seja o curso de formação de soldado, o curso de formação de oficial combatente, ok? Ou um estágio, não é?
para médicos, estágio para capelão, vai depender, não é, do estatuto de cada polícia. Mas vamos pensar no estatuto da Polícia Militar do Acre e do Corpo de Bombeiros, aonde, não é, nós temos aí o curso de formação de praças, aonde começa a carreira do soldado e vai até subtenente, e nós temos aí o curso de formação de oficiais combatentes, aonde ele entra como aluno oficial, ok? Não é? Depois do curso de formação de oficial, ele é declarado aspirante, tá? E nesse mesmo segmento, ele vira depois segundo tenente, após 6 meses de aspirantado e podendo chegar ao posto de coronel, ok? Então, como eu falei, nós temos 2 carreiras aí, não é? 2 classes distintas, 2 carreiras dentro de uma corporação, uma diferente da outra, né? Então, nós temos aí militares, né? Vamos lá, os militares BM de onde? Do Acre. E aí, nós temos 2 carreiras, né? As de quem? As dos oficiais. E nós temos aí quem? A dos praças, né? Quem são os praças, né? Então, quem são os praças? Os praças são os elementos de execução, exercem a função de natureza operacional e também a função meio, não é? Então, os praças, eles são treinados, adestrados, preparados para exercer atividade operacional. No decorrer de sua carreira, eles também podem exercer atividade meio, trabalhar, né, dentro da corporação na área administrativa, ok? Já os oficiais, senhores, eles são preparados e adestrados para, não é, futuramente exercer a atividade de comando, não é? Então, os oficiais, eles são preparados, adestrados, treinados para exercer a função de comando da corporação, não é? Não só da corporação, mas exercer a atividade de comando. Pode ser comando de uma fração de tropa, não é? Comando de uma seção, comando, não é, de um setor. Vamos pensar que no Acre, não é, tem a cidade de Rio Branco, um exemplo, seja divididas por setores, não é? E cada setor, um oficial comanda. Então, nós temos lá o 1º batalhão, o 2º batalhão e o 3º batalhão. Então, cada batalhão desse tem um comandante, ok? Aonde ele vai estar comandando o policiamento, não é? Ou o grupamento de bombeiros daquela região, senhores. Ok? Às vezes a gente fala muito da PM, né? E acaba deixando um pouco de falar do bombeiro. É porque é um certo costume. Porque o estatuto, às vezes ele fala muito PM, mas o estatuto ele é da PM e do bombeiro, tá bom? Eu vou sempre trazer os exemplos, não é? Focados no Corpo de Bombeiros. Então, para ficar bem claro, o praça, não é? Ele foi adestrado, preparado para exercer a atividade de natureza operacional. No caso do bombeiro, né? Então, o soldado, o cabo, o sargento, ele está preparado para desenvolver as atividades de combate a incêndio florestal, busca e salvamento, resgate de pessoas. Então, o praça, ele está preparado para essas atividades. O oficial também, porque o oficial, muitas vezes, ele vai ser o quê? O comandante daquela operação. O comandante do socorro. Vamos pensar que tem um incêndio, né, de grande proporção na cidade de Rio Branco e vai sair o trem de socorro. O que é o trem de socorro? São várias viaturas, como caminhões de combate a incêndio, ambulância, não é? Viaturas, né, preparadas para combater, não é, aquele sinistro, aquele incêndio. Então, quem vai estar à frente desse trem de socorro?
um comandante, pode ser um tenente, um capitão, não é? Ele vai estar ali à frente daquele trem de socorro, aonde ele vai estar comandando, não é, a situação, né, daquele sinistro, para que aquele sinistro consiga ser debelado e consigamos êxito o mais rápido possível, né? Ele vai ter homens ao seu comando, ok? Ele vai chegar lá e vai falar: bomba armar, não é? Linha de 2,5, linha de 1,5, lança mais mangueira, diminui água, aumenta a água, muda a posição de combate. Tudo isso ocorre ali naquele momento, e quem vai estar dando essas ordens será quem? O oficial, que por sua vez está ali exercendo o comando daquele trem de socorro. E os praças vão estar ali para desempenhar atividade operacional, né? Executar, vão estar na ponta da mangueira, carregando mangueira, não é? Fazendo todo o serviço para que as coisas funcionem de forma harmônica, senhores. As coisas para funcionar de forma harmônica. Então, nós temos aí os militares do Acre, os oficiais e os praças. Os oficiais são preparados, por sua vez, para o comando, os praças, para desempenhar a atividade operacional e também a atividade meio da corporação. Aí você me pergunta: professor, mas qual é a atividade meio de uma corporação militar? Senhores, as corporações militares, elas têm seções, né? Seção de recursos humanos, de pessoal, e essas seções trabalham militares, praças, oficiais, que vão fazer o serviço burocrático, não é? Vão fazer sua ficha individual, né? Questões salariais são resolvidos por esses militares que trabalham, não é, no administrativo. Tranquilo? Então, a hierarquia militar é estruturada em graus denominados posto e para oficial e graduação para praça. Então, os níveis hierárquicos dos oficiais nós chamamos de posto. Beleza, senhores? Posto. Já os níveis hierárquicos da carreira do praça nós chamamos de graduação. Então, postos são os níveis hierárquicos do oficial e graduação os níveis hierárquicos dos praças. Então, nós já colocamos aqui, posto é o lugar que o oficial ocupa na hierarquia militar. Aí, o oficial, ele tem também, né? Nem sempre ele só tem o posto, ele também tem o título, né? Do cargo que ele ocupa. Vamos pensar o seguinte, olha lá. Posto, né? O último posto, né, do oficial combatente é o posto de coronel. Né? Esse posto de coronel, ele pode ter como função o título de comandante do grupamento de bombeiros da capital de Rio Branco. Então, qual é o posto dele? Não é? A patente dele, né? A gente às vezes fala, qual é a patente dele? Ele é um coronel da ativa. E qual é a função? Qual é o cargo dele naquele momento? Ele é comandante do grupamento de bombeiros da capital de Rio Branco. Ok, senhores? Então, nós vimos aí que ele tem o posto dele, que é o grau hierárquico dele dentro da escala militar, e nós vimos a função dele, né? Ele pode ter uma função de corregedor, ele pode ter a função de comandante geral, ele pode ter a função de chefe do Estado-Maior. Isso são funções que ele pode desempenhar dentro da corporação, né? Ok, senhores? Graduação é o lugar ocupado pelo praça no quadro hierárquico militar, como exemplo, a graduação de sargento. Eu, professor Marcelo Acácio, sou o segundo sargento do Corpo de Bombeiros de Rondônia. Essa é minha graduação dentro da hierarquia do escalonamento de praça, senhores. Então, a Polícia Militar e os corpos de bombeiro militar pelo país, pelo Brasil, tem as seguintes graduações.
nós teremos que entender o seguinte. Até aqui, senhores, nós temos aí, não é, a carreira do praça. E aqui, senhores, nós temos a carreira dos oficiais. Tranquilo? Então, senhores, o candidato ao concurso para soldado do Corpo de Bombeiros do Acre, ele foi aprovado na prova objetiva e em todas as outras etapas do concurso. Ele vai entrar como aluno soldado. Vai fazer o curso de formação de soldado, né? Vai fazer o curso de formação de soldados. Concluiu o curso de formação de soldados, ele vira soldado. E a gente vai ver mais para frente que tem 2 níveis de soldado, o nível 1 e o nível 2, né? Mas ele vai estar na graduação de soldado. Com o passar do tempo, né, ele vai ter um escalonamento na carreira, passando a ser cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento e subtenente. A carreira do praça, ela encerra como subtenente, não é? Ah, Cássio, mas eu conheço alguns que viraram depois oficiais. Sim, tem corporações que o militar com 15, 20 anos de serviço, ele tem o privilégio de fazer um concurso, né? Esse concurso é um concurso somente para subtenentes e primeiros sargentos, né? Para se transformar ou virar oficial do quadro administrativo, quadro complementar. Existem forças militares estaduais que têm esse escalonamento. Mas a carreira do praça, senhores, realmente ela encerra como subtenente, ok? Isso aí, nem todos os praças vão virar oficiais de quadro complementar ou quadro administrativo, senhores, tá? Eu quero que fique claro para vocês que o candidato que foi aprovado, né, em todas as etapas do concurso, ele vira aluno soldado, não é? Vira aluno soldado, depois do curso de formação, né, ele é declarado por ato do comandante-geral a soldado, né? Aí vem o escalonamento dele, soldado, cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento, subtenente, e aí acaba a carreira dele. Tranquilo? Carreira dos oficiais, ela começa como 2º tenente. Ah, Cássio, não é como aspirante? Não, o aspirante, senhores, ele ainda é considerado um praça especial. A gente logo vai ver, observação aí, o aspirante, ele é um praça especial. Tranquilo? Antes do aspirante, nós temos o aluno oficial. O aluno oficial, ele é chamado de cadete. Tranquilo? Então, o que nós temos antes do tenente aqui? O que nós temos antes do tenente? Antes do tenente, nós temos quem? O cadete. E nós temos o aspirante. Lembra lá do filme Tropa de Elite? Que assim que os aspira se formaram, não é? Todo mundo passava, né, a bronca para eles, para não falar outra coisa, não é? Eles passavam toda a bronca, todo o pepino, aspira, assume, isso aí é teu. Exatamente. Então, olha lá. Então, o oficial, o candidato,
não é? Que vai concorrer à vaga de oficial do quadro de combatentes. Ele tem que ter formação em direito, ok? Ele vai, se ele for aprovado em todas as etapas do concurso, prova objetiva, prova de títulos, não é? Avaliação física, mental, não é? Começa o curso de formação de oficiais. Nesse período que ele está no curso de formação de oficiais, ele é aluno oficial, cadete, né? Aluno oficial ou cadete, não é? E aí ele vai passar por um período lá de 2 anos, não é? No curso de formação de oficiais, não é? Depois que ele conclui o curso de formação de oficiais, ele é declarado aspirante por ato do comandante-geral da corporação, porque ele ainda é um praça, tá? O aspirante, ele é um praça especial, assim como o aluno, a oficial também é um praça especial. Vale salientar o seguinte, senhores, tanto o aspirante quanto o aluno, a oficial, ele tem precedência hierárquica sobre todos os demais praças, subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, cabo e soldado. De novo, os aspirantes, né, e os alunos, a oficial, tem precedência hierárquica sobre todos os demais praças. Tranquilo? Então, continuando. Então, como eu falei para vocês, ele entra, né, como cadete, né, depois de um determinado tempo no curso de formação, ele é declarado por ato do comandante-geral como aspirante, ok? Após 6 meses como aspirante, que é como se fosse um estágio probatório do oficial, ele vira segundo tenente. Aí sim começa a carreira de oficial. Né? Ele vira segundo tenente, né? E quem promove ele ao posto de segundo tenente? Governador do estado. Que fique claro que quem promove praça é o comandante-geral e quem promove oficiais é o governador do estado. E aí ele começa a sua carreira como segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Tá? Coronel é o último posto da carreira de oficiais do Corpo de Bombeiros. Tranquilo, queridão? Alguma dúvida até aí? Se tem dúvida, mande no chat aí para que a gente venha tirar todas as tuas dúvidas, tranquilo? No final dessa aula nós iremos fazer o nosso simulado e na nossa próxima aula a gente já começa corrigindo esse simulado. Então no final dessa aula a gente já vai fazer um baita simulado aí de tudo que nós ministramos hoje aqui, bacana? Então vou apagar aqui. Agora sim, entrando propriamente no Estatuto dos Militares do Acre, a nossa lei complementar 164, vamos ver todos os 152 artigos, queridos. Então, a lei complementar, ela dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Acre e dá outras providências, não é? Então, o início do texto, né? O governador do estado do Acre, faço saber que a Assembleia Legislativa do estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Então, o título 1, não é? Ele fala das disposições iniciais e generalidades. Então, o artigo 1º, ele já fala o seguinte: o presente estatuto regula a situação. Primeira coisa que nós iremos ver, situação. Eu até no início comecei a falar já disso, não é? Naquela introdução ali sobre a carreira militar. Então, a situação. Ou o militar está na ativa, ou o militar está na inatividade. Duas situações, ok? Ou o militar está em uma ou está em outra. Então, o presente estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares do Acre. Nós iremos ver cada um dessas situações, a situação, a obrigação, deveres, direitos, prerrogativas, tudo
Não é? Então, a primeira situação, né, a primeira coisa é a situação, e está no artigo 3 do nosso estatuto, que diz o seguinte: os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, em razão da destinação constitucional das corporações e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos militares e são denominados militares estaduais. Então, os policiais militares e os bombeiros militares são uma classe especial de servidores públicos e são denominados militares estaduais, queridos. E aí, ele vem. O militar estadual encontra-se em uma das seguintes situações, como eu falei para vocês. Ou ele está na ativa, ou ele está na inatividade. Tá? Quem são os militares na ativa? São aqueles militares estaduais de carreira, ok? São os militares que estão desempenhando suas atividades no decorrer do dia a dia, estão trabalhando todos os dias, não é? Tirando seus plantões, trabalhando no expediente. Esses são os militares da ativa, né? E nós temos também os componentes da reserva remunerada, quando convocados exclusivamente para encargos previstos nesse estatuto, ok? Então, nós temos os militares que estão desempenhando suas atividades laborais normais, né? Tirando seu plantão no caminhão, na ambulância, não é? Lá na busca e salvamento, né, os mergulhadores. Então, eles estão desempenhando suas atividades normais no cotidiano, não é? E eles estão na ativa, não é? E nós temos os componentes da reserva remunerada. O que é a reserva remunerada, senhores? O militar, não é? Vamos pensar que o militar desempenhou suas atividades durante 30 anos, não é? E aí chega o momento desse militar o quê? Descansar, não é? Já desempenhou as atividades dele perante o Estado, já deu o seu papel de contribuição. A gente diz que militar não se aposenta, ele vai para reserva. Então, o militar entra nessa condição aqui, quando ele vai se aposentar, ok? É uma reserva remunerada, que a gente chama. E ele fica lá na reserva remunerada. E no período que ele está na reserva remunerada, ele pode ser sim convocado, né? Ele pode ser sim convocado, e a gente vai ver quais são os casos que ele pode ser sim convocado, ok? Para voltar para a ativa. Os alunos de órgão de formações militares estaduais da ativa são os alunos do curso de formação de soldado, vocês já são considerados militares da ativa. Os alunos do curso de formação de oficiais do quadro combatente, vocês já são considerados militares da ativa, senhores. Então, grave essa situação aí. Na inatividade. Na inatividade, na reserva remunerada, quando pertencem à reserva da corporação e percebem ou recebem remuneração do Estado, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa mediante a convocação. Entendeu? Então, quando eu cumpri meus 30 anos de serviço e estou, né, lá na minha casa, curtindo os meus netos, os meus filhos, né? Então, eu estou na inatividade, ok? Estou recebendo remuneração pelo Estado e eu posso ser sim convocado? Posso, ok? Há casos que eu posso sim ser convocado, mas, não é? Nem sempre serei convocado. Pode ser que eu permaneça o tempo necessário na reserva e seja reformado sem ser convocado. É uma exceção bem grande, né? Então, nesse caso aqui, eu estou na inatividade. Mas se eu estou na reserva remunerada e sou convocado para realizar uma atividade, né, na função, na ativa, eu deixo de estar na inatividade e passo a estar na ativa. Ok? Deu para entender aí? Né? Aí nós temos
outro caso de inatividade. Então, o primeiro caso é o caso da reserva remunerada. É aquele militar que está na ativa, contribuiu por 30 anos de serviço, e aí o que aconteceu? Ele se aposentou, né? Militar, na linguagem, né, castrense, ele não se aposenta, ele vai para a reserva remunerada, ok? Não é? E aí ele está na reserva remunerada, curtindo sua aposentadoria, né? Ele pode, né, ser chamado para voltar para a ativa? Pode. Existem alguns casos que nós iremos ver no estatuto. Como também ele pode não ser convocado, né, passar um tempo necessário para a reserva e depois ser reformado. Reformado, senhores, reformado é quando esse militar, tá? Ele passou, saiu da reserva, foi reformado. Nesse caso aqui, ele não volta mais, né, a desenvolver serviço na ativa, tá? Aqui ele não volta mais, entendeu? Então, quais são as duas situações, né? Então, ele fala assim, tendo passado por uma das situações anteriores, né? Então, quais são as duas situações que ele pode ser reformado? Então, vamos colocar aqui, reformado, né? É o caso quando ele está na reserva remunerada, ele cumpriu um determinado tempo ou atingiu uma determinada idade na reserva remunerada, tá bom? Aqui ele já não está mais no serviço ativo, senhores, tá bom? Eu quero deixar bem claro. Aqui ele não está no serviço ativo. Ele está esperando para ser reformado. Ele está na reserva remunerada. Ele não está trabalhando mais. Ele atingiu uma determinada idade ou ele atingiu um determinado tempo, ele é reformado. Tá bom? Tem uma outra condição. Esse militar está na ativa, né? E ele sofreu, né? Sofreu uma moléstia ou acidente, né? Sofreu uma moléstia ou um acidente com causa do serviço. Só que essa doença e essa moléstia, não permitem mais com que esse militar desempenhe as suas atividades na ativa. Então, nesse caso aqui, quando o militar sofre uma doença, tá bom? Né, é acometido de uma moléstia, uma doença, ou sofre um acidente. Vamos pensar, o militar estava vindo na ambulância, ok? Se deslocando em alta velocidade na ambulância, para um atendimento de um grave acidente de trânsito. Só que no meio desse trajeto, um carro, avança a preferencial da ambulância. Acontece um acidente. Esse militar sofreu aí um acidente, causa do serviço, e ele perdeu o braço. Ele não tem mais condição de desempenhar as atividades dele no serviço ativo. O que vai acontecer com esse militar? Ele automaticamente, ele passa a ser o quê? Reformado. Ok? Sem precisar passar pela reserva remunerada. Automaticamente, ele é reformado. Ok? Então, o militar, ele pode ser reformado quando ele passa um determinado tempo na reserva remunerada, ou ele atinge uma determinada idade, ou o militar, ele pode ir direto ser reformado quando ele sofre um acidente, ou ele tem alguma moléstia, que causa incompatibilidade com o serviço ativo. Então, nesse caso, ele vai ser o quê? Reformado. Tranquilo? Espero que fique bem claro para vocês. Se tiver dúvida, mandem mensagem para a gente, para que a gente venha tirar todas as dúvidas e esclareça, tá bom? As suas dúvidas. Então,
Os militares estaduais são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar estadual, têm vitalicidade assegurada ou presumida. Senhores, o que é vitalicidade? Quer dizer que aquele militar ele vai ficar eternamente no cargo? Não. A vitalicidade é a garantia legal concedida a certos titulares de funções públicas, tá? Civis e militares de carreira, de permanecerem em seus cargos até atingirem a idade prevista para aposentadoria compulsória. Tá bom? Sendo vedado o afastamento ou demissão, à exceção de motivo estabelecido por lei ou por sentença judicial transitada e julgado. Então, aonde é que esse militar perde essa vitalicidade? Somente, tá bom? Através de sentença judicial transitada e julgada. Tirando isso, entendeu? Ele tem garantia legal, ok? De permanecer em seu cargo até atingir a idade prevista para aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória é aquela aposentadoria que o pessoal chama expulsória, entendeu? Aí você atingiu o limite máximo da idade para estar desempenhando essa atividade, você precisa ir para a reserva, né? E tchau, acabou, você não volta mais. Então, vamos lá para o artigo 2º. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre são forças auxiliares, né? São forças auxiliares e reserva do Exército. Subordinam-se ao governador do Estado, né? Então, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, eles têm autonomia, ok? São forças auxiliares, né? Forças militares auxiliares, reserva do Exército, não é? Reserva do Exército, você já deve ter visto, não é? Algumas reportagens do general fazendo uma visita, uma inspeção, né, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar, porque as forças auxiliares, né, elas são reserva do Exército, não é? Numa questão de guerra, não é, civil, não é? Essas forças, elas vão compor, não é, o Exército brasileiro. Ok? Então, por isso, elas são reserva do Exército. Tá bom? Parágrafo 1º. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre, forças públicas estaduais, instituições de natureza permanente. Por que são instituições de natureza permanente? Porque são instituições necessárias para manter a ordem pública, senhores, ok? Independente de mudança de governo, ok? Essas instituições permanecerão, né? Assim como o Ministério Público, assim como o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, são instituições de natureza permanente. Integrantes do sistema de segurança pública terão como comandantes oficiais da carreira da ativa do último posto da corporação. Qual é o último posto da corporação? O posto de coronel, que gozarão de prerrogativas de secretário de Estado, nos termos do parágrafo 9º do artigo 37 da Constituição Estadual. Então, senhores, ok? O que ele quer te dizer aí? Que os oficiais, né, combatentes, né, do último posto podem, né, por escolha do governador, se tornarem comandantes gerais, tá bom? Então, o comandante geral é um oficial do último posto. Qual é o último posto? O posto de coronel. Tranquilo? Continuando aí, vamos lá. Vou apagar aqui, está carregado. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre, além das atribuições específicas, são responsáveis pelo policiamento ostensivo, preservação da ordem pública,
e pela execução de atividades de defesa civil. Então, até aqui, tá bom? A responsabilidade de cada uma das instituições. Então, pela Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, nós estamos vendo aqui a questão de quem? Da PM. Execução de atividades de defesa civil, isso aqui, CBM do Acre, ok? Quem é responsável? O Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Artigo 3º, os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Acre, a gente já viu o artigo 3º, né, aonde ele fala que os militares podem ter duas situações. Quais são as duas situações, senhores? Ou eles estão na ativa, ou eles estão na inatividade, né? Na ativa, quando eles desempenham, né, estão ali desempenhando suas atividades, não é? Ao longo da carreira, todos os dias, nos seus plantões, ou quando eles são alunos de estabelecimentos educacionais, né? Como os alunos do curso de formação de soldados, alunos do curso de formação de oficiais combatentes, não é? Quando os militares da reserva remunerada são convocados por atos de serviço, então, nesse caso, todos eles estão desempenhando serviços na ativa, são militares da ativa, não é? E nós vimos os casos dos militares da inatividade, demos exemplo aqui, não é? Quando é que o militar está na reserva remunerada, quando que ele está na ativa, e da ativa ele passa direto a ser reformado, ok? E quais são as duas situações que o militar está na ativa? Quando ele está na inatividade, quando ele está na reserva remunerada e quando ele está reformado. Explicamos bem detalhado isso. Então vamos dar continuidade, né? Lá no parágrafo 3º, ele fala o seguinte, o que ele fala? Que quem promove os oficiais, né, é o governador do estado, né, e quem promove os praças é o comandante geral. Então, sendo as patentes dos oficiais, então, o governador, né, promove oficiais e o comandante geral promove praça. Então ficou claro, né, que quem promove o oficial é o governador e quem promove o praça é o comandante geral. Tranquilo? Sendo as patentes dos oficiais conferidas pelo governador do estado e a graduação conferida pelo comandante-geral de suas respectivas corporações. Artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal fala que o militar alistável é elegível. O que ele quer te dizer quando o militar alistável é elegível? Ele quer dizer que esse militar pode se eleger, pode se candidatar, entendeu? Ele pode se candidatar e pode se eleger, ok? Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá se afastar das atividades. Então, se esse militar se candidatar, entendeu? E contar menos de 10 anos de serviço, deve se afastar da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado. Ele é agregado pela autoridade superior. E se eleito, passará para... Se eleito, ele automaticamente passará para a reserva, tá, senhores? Voltando aqui. E se eleito, né, ele será automaticamente reformado, ok? Ele não volta mais para as fileiras da corporação, caso no futuro ele perca o mandato dele. Uma vez o militar se candidatou, se elegeu, ok? Se contar mais de 10 anos de serviço, ele será o quê? Ele irá embora.
ok? Se ele for eleito, ele irá embora, ele passará para a reserva remunerada, depois será reformado e ele não volta mais para a atividade fim da corporação. Acabou. Se no período, né, da carreira política dele, ele perdeu o mandato, ele não volta, ok? Ele vai continuar sendo um militar reformado, não é? E ponto. Ele não volta mais para as fileiras da corporação. Tá. Aí ele fala que aplica-se aos militares estaduais o disposto no artigo 7º, incisos 8, 12, 17, 18, 19, 25 e no artigo 37, inciso 11, 12, 14 e 15 da Constituição Federal. Beleza? Então, ele vem relatando ali sobre direitos, né, salário família, essas coisas aí, né, como servidor público. Então vamos logo para o parágrafo 5º. Aos pensionistas dos militares do Estado aplica-se o fixado em lei castrense específica, em consonância com este estatuto. Então, quem são os pensionistas, não é? São os filhos e mulheres de militares que já não estão mais vivos, né? Então, nós temos aí, existem também, né, os casos de pensão militar, né, do filho, né, que o pai é separado da mãe e ele ganha a sua pensão. Mas também tem os casos, né, de militares que tombaram ao longo da carreira, não é? E eles deixam a pensão aí para os seus dependentes legais. Artigo 4º. O serviço do militar estadual consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiro Militar, e compreende todos os encargos previstos na legislação específica e os relacionados com a preservação da ordem pública no Estado e atividades de defesa civil. Senhores, a atividade militar, né, é uma atividade devotada, né? Você vive constantemente, né, ou vou te dizer exclusivamente para essa atividade, ok? Onde você vai desenvolver atividades do teu cotidiano ligado à tua atividade fim, entendeu? E também desempenham atividades, não é? Ele fala bem aí, atividades relacionadas à preservação da ordem pública, no caso da Polícia Militar, e atividades de defesa civil, no caso do Corpo de Bombeiros. A vida no quartel, a vida castrense, senhores, ela é uma vida onde nós temos algumas regras, algumas NGAs, alguns regulamentos que devem ser cumpridos, né? Como regulamento de continência, regulamento de uniforme, não é? Então, tudo isso aí é simplesmente para que cause harmonia no serviço, né? Você tem lá a NGA, Norma Geral de Atividade, entendeu? Aonde vai mostrar para você o horário da parada diária, qual uniforme previsto para atividade operacional, atividade administrativa, qual o uniforme correto para atividade física, ok? Para atividade de salvamento aquático, ok? Qual o departamento que você vai resolver um problema, não é, a respeito do nascimento do seu filho. Então, todos esses regulamentos, seja ele de continência, aonde, né, o regulamento de continência visa, não é, promover, né, o espírito de camaradagem e mostrar, né, a questão da hierarquia e da disciplina dentro da instituição. Não é que eu, prestando continência a um superior hierárquico meu, como um primeiro sargento, um subtenente ou um capitão, isso, quando eu presto minha continência, não significa que eu estou me tornando inferior ou mostrando uma posição inferior ao meu superior. Não, é simplesmente um ato de respeito, assim como quando ele
responde à minha continência, não é? Porque no nosso desempenho de atividades durante o dia, né, o nosso primeiro bom dia nada mais é do que a nossa continência ao nosso subordinado ou ao nosso superior hierárquico. Isso faz parte da vida castrense, não é? E tudo isso, não é? A gente vai ver no decorrer do nosso curso de formação. Quando eu falo curso de formação de soldado, curso de formação de oficiais combatentes, né, você vai estudar tudo isso dentro dos regulamentos e NGAs da corporação e portarias que a corporação expede para o desempenho e para a harmonia do serviço administrativo e operacional da unidade. Tá bom? A carreira militar estadual é caracterizada por atividade continuada, inteiramente devotada, como eu falei, às finalidades da corporação, denominada atividade militar. Então, não é? Se eu sou militar do Corpo de Bombeiros, não é? Eu vou desempenhar as atividades voltadas, né, e que estão na lei a qual o bombeiro desempenha. Quais são as atividades que o bombeiro desempenha? Além das atividades de defesa civil, o bombeiro desempenha o quê? Combate a incêndio florestal, combate a incêndio residencial e comercial, busca e salvamento de pessoas e animais. O que mais? Né? Resgate, não é? Desencarceramento, né, de acidentados nas estradas. Tudo isso são atividades, né, devotadas à finalidade da corporação, tá? E cada um vai desempenhar a atividade conforme o local que esteja trabalhando. Eu, professor Marcelo, eu estou trabalhando hoje no setor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros. Qual é a minha função? Eu sou vistoriante técnico. A minha função é fazer vistorias em comércios, ok? E verificar as irregularidades, não é? Para que seja expedido, caso esse comércio esteja tudo ok, é expedido o alvará, não é? Dizendo que esse comércio ele passou por uma inspeção, por uma vistoria do bombeiro e se encontra regular. Caso ele não esteja regular, não é emitido esse certificado. Então, é de minha responsabilidade desempenhar minha atividade, né, com zelo para que esse serviço seja bem feito. Parágrafo único. Atividade militar consiste na dedicação integral, a qual está restrita à obrigação do militar estadual, independente de quadro, qualificação, especialização, atividade técnica, sexo ou nível hierárquico, ao cumprimento da jornada de trabalho que compreende serviços de polícia ostensiva e preservação da ordem pública ou de bombeiros, instruções, ações e operações, exercício de adestramento, revista, formaturas, paradas, diligências, patrulhamento, expediente, serviço de escala ordinária, extraordinária e especiais e outros encargos estabelecidos pelos respectivos chefes ou comandante ou por períodos e turnos variáveis e subordinados apenas aos interesses ou dever da missão militar. É tudo isso que a gente acabou de falar, senhores. Ok? Então, tem algumas linguagens, algumas expressões que nós usamos aqui, como exercício de adestramento, senhores. Não é? O que é o exercício de adestramento? Senhores, quando o militar, quando aquele cidadão ele sai da vida civil e vai para a vida militar, o começo da carreira, ele vai passar por um adestramento, né? Ele vai entender como funciona, né, a vida militar, não é? Então ele vai entender que para adentrar numa sala onde tem um superior hierárquico, ele vai pedir permissão, né? Em alguns órgãos públicos você pedia licença, aqui você pede permissão, né? Ele vai ser adestrado que quando passar um superior hierárquico ele precisa prestar continência. Ele vai entender também que antes de começar o serviço ele vai participar de uma parada diária,
né, onde é hasteado o pavilhão nacional, ok? Onde é cantado o hino, não é? Onde o comandante daquela unidade fala algumas palavras, dá algumas informações aos militares que trabalham com ele, e aí começa o serviço. Aí, o que é formatura? É a formatura de formação dos alunos do curso de soldado, dos alunos do curso de oficial combatente? Não, a formatura é toda visita ou todo, podemos dizer assim, evento realizado num quartel. Então, vamos ter a visita do comandante-geral. A visita do comandante-geral na unidade do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira, um exemplo, né? Então, terá o quê? Uma formatura, né? Terá uma formatura onde vai estar a tropa, não é? Lá no seu dispositivo, aonde o comandante da unidade Sena Madureira vai apresentar para o comandante-geral a tropa, onde o comandante-geral vai dizer algumas palavras, falar dos serviços que o comando-geral está realizando naquele período e outras coisas, né? Escala de serviço, não é? É a escala a qual você está concorrendo. Você pode participar da escala do caminhão, da escala da unidade de resgate, ou você pode fazer um curso de mergulho, participar da escala de mergulho, ok? Ou você simplesmente vai tirar o seu serviço, não é? O seu expediente regular todos os dias, não é? Há estados que o expediente é integral de manhã e de tarde, há estados que o expediente é corrido até 1h30, não é? Não é? Existem escalas ordinárias, né? Existem escalas extraordinárias, que é aquelas escalas, né, devido a uma situação de emergência, então há uma convocação extraordinária, existem as especiais. Tudo isso, senhores, vocês irão ser o quê? Adestrados ao longo do curso de formação dos senhores. Não só na parte técnica, né? Como, né, usar um caminhão de combate a incêndio, como desenvolver um resgate, não é? Como realizar um salvamento, né? Quais as técnicas usarem. Além da parte técnico-profissional, existe o adestramento militar. Por sermos uma instituição militar e termos como base, né, a hierarquia, a disciplina, senhores. Então, por isso, não é que temos todas essas normas, NGAs, regulamentos, que é como eu falei, é para a harmonia do serviço, né? Tem quem olha assim e pensa assim, nossa, cara, ser militar é chato pra caramba. Não, você vai ver que é um serviço como outro qualquer, não é? Todo serviço tem um chefe, né? Todo chefe tem um outro chefe, não é? E isso é normal, senhores. Você sempre vai prestar conta com alguém. É normal. Um soldado vai prestar conta a mim, eu vou prestar conta a um primeiro sargento, a um tenente, a um capitão e assim sucessivamente, ok? Vai ter subordinados que vão prestar continência a mim, eu vou prestar continência aos meus superiores e assim vai. Isso acontece também ao longo de uma carreira num banco. Você vai entrar como caixa, que vai se tornar um escriturário, que poderá ser um gerente de conta, futuramente um gerente de agência. Assim funciona a vida. Assim como também numa loja você entra como vendedor, depois você vai para o crediário, e daqui a pouco você vira gerente do crediário, depois você vira gerente da loja. Isso é o fluxo de uma carreira, ok? E no meio militar não é diferente, ok? Só que nós temos como os pilares a hierarquia e a disciplina. Então, a gente botou de vermelho as mudanças que vão acontecendo ao longo, né, ao longo dos anos no Estatuto, né? Então, a gente já viu
que dia 14 de janeiro de 2010 já houve alteração já no estatuto, não é? Nós vimos que o estatuto ele é de 2006, não é? Então, a gente está vendo uma alteração já de 2010. Então, todas as alterações nós colocamos de vermelho para facilitar o teu entendimento, tranquilo? Então, a carreira militar estadual é definida dentro dos quadros de organização de cada corporação. É única, privativa de militar estadual da ativa. Então, a carreira é privativa de militar estadual da ativa, senhores. Tá? Ele fala que a carreira militar estadual é definida dentro dos quadros de organização de cada corporação, senhores. Isso que fique claro. Tem um capitão da PM, entendeu? E ele queria virar major no bombeiro, porque na PM ele não consegue virar major, porque ele não tem vaga no quadro. Ele pode sair do corpo de bombeiros da PM e ir para o corpo de bombeiros? Não. Uma corporação não tem nada a ver com a outra. São militares estaduais, corporações diferentes, ok? Cada um vai desempenhar suas atividades, ok? E, dentro dos quadros dessa organização vai haver o seu escalonamento, então ele vai ter que esperar, por mais que tenha vaga lá no Corpo de Bombeiros do Acre, ok? São duas corporações totalmente distintas, senhores. Uma não tem influência sobre a outra. Tá? Inicia-se com o ingresso na Corporação Militar do Estado do Acre, na graduação de aluno a soldado. Então, o praça, ele ingressa na sua carreira, na graduação, olha lá, na graduação de aluno a soldado. Aqui ele já é o quê? Militar da ativa, não é? Porque ele está matriculado, não é? Num curso de formação, na academia de formação, né? Para a formação de soldado. Ressalva feita aos casos previstos no parágrafo 2º do artigo 11 desta lei, sendo estruturada em graus hierárquicos e constituída pelos seguintes cargos em postos e graduações assim definidos. O que ele quer te dizer? Ele quer te dizer o seguinte, que, o aluno a soldado, é a carreira inicial de quem? Do praça, podendo chegar a subtenente. Já o aluno a oficial, ou cadete, é o início da carreira de oficiais. Vale salientar que nesse período de aluno a oficial, de cadete, e depois que ele conclui o curso de formação de oficiais, que ele se transforma aspirante e fica nessa situação de aspirante por 6 meses, ele é considerado ainda praça especial, porque a carreira dele só começa como segundo tenente, após ele ser declarado por ato de quem? Do comandante-geral ou do governador do estado? Do governador do estado, beleza? Quem promove oficial é governador do estado e quem promove praça é o comandante-geral. Então, quem promove o aluno a oficial, a aspirante, é o comandante-geral, porque ele ainda é praça especial. Mas, de aspirante a segundo tenente, já é quem? Por ato do governador. Então, senhores, vamos entender aí a carreira. Nós temos aí a carreira de quem? A carreira de oficial, porque o oficial, o grau hierárquico dele é o posto, Então, nós começamos, com o posto de segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. O último posto da ativa, E graduações, observem aí, olha lá. Veja que o aspirante, o aluno oficial, ele está na parte de quem? Dos praças. Eles são praças o quê? Especiais. Eles estão numa situação o quê? Transitória, senhores. Transitórias, Mas a carreira do praça começa como aluno a soldado, aí ele vira soldado,
né, após o curso de formação, declarado por quem? Pelo comandante-geral, aí aluna cabo, aluna sargento, terceiro sargento. Aí terceiro sargento tem o nível 1 e o nível 2, não é? Que a gente vai ver, tá? Nível 1 e nível 2. Aí, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. E aqui acabou quem? A carreira dos praças. Aqui é a última graduação dos praças. Tranquilo? Não é só o caso de terceiro sargento que tem nível 1 e nível 2, senhores. Tá bom? Existem nível 1 e nível 2 para soldados. Soldado aqui também, você pode olhar aí no estatuto, tá bom? Que o soldado, ele vai ter nível 1 e também nível 1 e nível 2. Tranquilo? Também. Então, 2 níveis para soldado e 2 níveis para terceiro sargento. Tranquilo. Então, o quadro organizacional das instituições militares é formado por quadro de oficiais do quadro combatente, quadro de oficiais do quadro de saúde, quadro de oficiais da administração, quadro de oficiais músicos, ok? Aí quadro de oficiais militares auxiliares de saúde, né? Quadro de oficiais bombeiro militar combatente, quadro de oficiais bombeiro militar de saúde, quadro de oficiais de administração do Corpo de Bombeiros Militar, quadro de praças militar combatente, quadro de praças militares músicos e quadro de praças militares de saúde. Então, nós temos os quadros de oficiais, não é? E nós temos aí o quadro de praças, né? No quadro de oficiais, nós temos aí o de combatentes, aí nós temos aí o de saúde, que é o pessoal formado na área da saúde, médico, dentista, né, psicólogo. Aí nós temos o quadro de oficiais administrativos, né? O quadro de oficiais administrativos, ok? Né? E aqui no quadro de praças, né, nós temos o quadro de praças combatentes, né? O quadro de praças combatentes, não é? Aí nós temos o quadro de praças de saúde e nós temos o quadro de praças músico, não é? Opa! Músicos. Ok? Então, esses são os quadros de oficiais e esses são os quadros de praças. Senhores, cada quadro desse, ele tem lá a quantidade de vagas. Então, vamos pensar assim, ó. Olha lá. O quadro de oficiais. Então, quadro de oficiais, oficiais combatentes. Ele vai ter lá, ó, 3 vagas de coronel.
3 vagas de coronel. 5 vagas de tenente coronel. E aí? 10 vagas de major. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: por que é criado o quadro? O quadro, ele vai te dar o número de vagas que cada posto ou graduação tem. O quadro, não é? É para dizer o número de vagas. O quadro é para dizer o número de vagas que cada posto ou graduação tem. Se eu sou do quadro de combatentes, eu não posso disputar com as vagas do quadro de saúde, nem com as vagas do quadro de oficial administrativo. E nem o militar do quadro de saúde pode disputar vaga, né, com o quadro de combatentes, e nem o oficial administrativo pode disputar vagas com o quadro de combatentes. Só quem pode disputar vaga aqui são os oficiais do quadro de combatentes. Então, eu quero ser promovido a tenente-coronel. Eu sou major da ativa. Só que tem 6 majors para ser promovido a tenente-coronel e eu sou o major mais moderno, né? Quando eu falo mais moderno, é que eu sou o último dentre eles. Neste caso, só tem 5 vagas. E eu sou o 6º. Eu serei promovido? Não. Porque o quadro diz que só tem o quê? 5 vagas. Eu vou ter que esperar abrir mais uma vaga, né? Nesse caso, alguém futuramente ser promovido a coronel, para que eu possa ser promovido a tenente-coronel. A mesma coisa acontece com o quadro de combatentes de praças, ok? Então lá eu tenho 10 vagas de sargento, um exemplo, tá, gente? 50 vagas de terceiro sargento, 20 vagas de segundo sargento. Então, eu sou o 21º na antiguidade, entendeu? E tem 20 vagas de sargento no quadro de praças combatentes. Eu serei promovido? Não, eu tenho que esperar, entendeu? Por mais que eu tenha interstício, todos os requisitos necessários para que eu venha a ser promovido, eu tenho que esperar ter vaga dentro do meu quadro. Então, cada militar, ele vai disputar a vaga dentro dos seus quadros. Você que vai fazer o concurso para soldado, você vai entrar, ok, no curso de formação de soldados ou de praças combatentes. O seu quadro vai ser o quadro de praças combatentes. E você vai subir de forma hierárquica, ok, dentro, né, do seu quadro, né, através das vagas que possui cada quadro. Ficou claro? Se não ficou, manda dúvida que a gente tira aí, entendeu? Então, a corporação, ela tem lá os seus quadros, como eu falei. Então, quadro de oficiais podem ser combatentes de saúde e oficiais administrativos. Praça, combatentes, praças de quadro de saúde e praças músicos. Tá ok? Então, o major do quadro de combatentes não pode disputar vaga no quadro de saúde nem quadro de oficial administrativo e vice-versa isso, entendeu? A mesma coisa, o praça combatente não pode disputar com praça do quadro de saúde nem do quadro de música, porque ele é específico daquele quadro, ele fez concurso para aquele determinado quadro, tranquilo? Então, a graduação de terceiro sargento, como eu falei para vocês, ela é composta de 2 níveis, tá bom? Então, é o nível A
e o nível B, senhores, ok? A graduação de terceiro sargento será composta de 2 níveis, nível A e nível B. Já a graduação de soldado é composta de 2 níveis e é numeração. Um é letra e o outro é numeração, que é o nível 1 e o nível 2. Tranquilo? Então, a graduação de terceiro sargento é composta de 2 níveis, A e B, e a graduação de soldado, não é composta de 2 níveis, 1 e 2. Então, vamos lá. Os aspirantes a oficial e os alunos a oficial são denominados o quê? Praças especiais. Nós já tínhamos dito, né? Então tá aqui, ó, praças especiais. Isso aí foi alterado em 2014. Os cargos de aluno a soldado estão contemplados no quantitativo de cargos de soldado. O que ele quer te dizer? Que a quantidade no QO, no quadro organizacional de soldado, é o mesmo quantitativo do número de alunos a soldado. Então, o soldado ele não vai ter que esperar tempo para ser o aluno a soldado não vai ter que esperar, depois que ele concluir o curso, para ele ser ingressado na graduação de soldado, não, porque o quantitativo é o mesmo. Tá? Vamos lá. Então, para informar que o militar ele está em atividade policial, atividade bombeiro militar, existem expressões que têm o mesmo significado, né? Eles são expressões equivalentes, tipo na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade militar estadual, ok? Então são expressões que têm o mesmo significado. A condição jurídica dos militares estaduais é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicados por este estatuto e pelas legislações que outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. Beleza? O disposto nesse estatuto aplica-se no que couber aos militares estaduais e reformados e da reserva remunerada. Então, não é? Quer dizer que o militar ele foi para a reserva, ele foi reformado, não é? E quer dizer que esse estatuto não tem mais valor para ele, não é? Ah, acabou, né? Não é isso, né? O disposto nesse estatuto, ele fala que se aplica tanto aos reformados quanto aos da reserva remunerada, ok? Continuando, vamos falar do ingresso na carreira, né? O ingresso gerou muita discussão quando a gente lançou o vídeo falando do concurso, né? E falando que o curso de formação agora para soldado exigia nível superior em qualquer área. E muita gente imaginava que ainda era ensino médio, mas isso foi uma alteração realizada em 2018. A gente vai ver aí. O ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar do Acre é facultado a brasileiros, sem distinção de raça, sexo ou de crença religiosa, mediante matrícula e inclusão nos estabelecimentos de ensino militar estadual, após aprovação em concurso público de provas e títulos, observada as condições prescritas em leis e nos regulamentos e também no edital, né? Então, tem que ficar ligado aí, entendeu? Em todas as condições, né, para que você venha, né, conseguir a tua tão sonhada vaga para ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Tranquilo? Então, são requisitos exigidos para matrícula nos estabelecimentos de ensino: ser brasileiro nato ou naturalizado, ter no máximo 30 anos de idade, olha lá, máximo 30 anos de idade no ato da inscrição do curso para ingresso como aluno a soldado.
tá? Na inscrição do concurso, tá, gente? Para ingresso como aluna soldado. Então, ter no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição do concurso, tá, gente? Tá? Se tu fez a inscrição com 30 anos, a inscrição acabou e 2 meses depois tu fez 31 anos, tranquilo. No ato da inscrição do concurso, tu tinha 30 anos. Ou a aluna oficial do quadro de combatentes da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar. Ou ter no máximo 40 anos para militares da área de saúde, ok? E capelões também, tá, gente? Então, 40 anos no ato de inscrição para ingresso nos quadros de oficiais militares de saúde. Então, vamos lá. Para ingressar no quadro de praças e de oficiais combatentes, ter 30 anos até o ato da inscrição do concurso. Né? Idade máxima, 18 a 30 anos. Para o quadro de saúde capelão, ter 40 anos, ok? Ele está te dizendo aí 40 anos. Continuando. Está em dia com o serviço obrigatório, serviço militar obrigatório para homens, isso, não é? Ser eleitor e achar-se em gozo de seus direitos políticos, possuir idoneidade moral comprovada por meio de folha corrida policial, militar e judicial na forma prevista por lei. Será feito, ok, um levantamento, né, através de certidões e através de investigação social, né, a sua idoneidade moral, ok? Comprovar a aptidão física através de TAF, né? Você vai fazer um teste de avaliação física, né? E você vai fazer também um psicotécnico, mediante exames médicos, testes físicos e avaliação psicológica na forma prevista em lei. Tá. Possuir estatura mínima de 1,60 para homens e 1,55 para candidatos do sexo feminino. 1,60 para homens e 1,55 para candidatos do sexo feminino. Possuir diploma de graduação de nível superior de ensino reconhecido pelo MEC, ok? Isso para quem? Para o quadro de praças combatentes, senhores. Tranquilo? Olha lá, quadro de praças, tá bom? Praças combatentes, praças músicos, praças do quadro de saúde, ok? Quadro de praças bombeiro militar de saúde. Possuir nível superior de escolaridade com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura. Na graduação de oficial para ingresso nos seguintes quadros. Só que nesse caso aqui já é bacharel em Direito, tá? Você vai ver logo abaixo, tá? Na graduação de aluno oficial para ingresso nos seguintes quadros. Quadro de oficiais militares combatentes, quadro de oficiais estaduais combatentes, no posto de primeiro-tenente, estágio para ingresso nos seguintes quadros. Quadro de oficiais militares de saúde, quadro de oficiais militares de saúde. Então, eu tenho que ter o quê? Nível superior no quadro de saúde da área que eu vou fazer. Se eu vou fazer paramédico, eu tenho que ter formação em medicina. Para biomedicina, eu tenho que ter formação em biomedicina. Para psicologia, eu tenho que ter formação em psicologia. E assim sucessivamente, senhores. Aí ele fala, né? Ter idade mínima de 18 anos completa. Não exercer nem ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional, ok? O ingresso nos quadros especificados no inciso 8, praças, e 9, oficiais, ocorrerá mediante a concurso público, exigido até o final do curso de formação a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação para a condução de veículo automotor em qualquer categoria. Então, você pode ter categoria B, C, D ou E,
desde que seja automotor. Tranquilo? Os cargos de oficial combatente, olha aí ele fala, né, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, integrantes dos quadros de oficiais militares estaduais combatentes, é privativo de bacharel em Direito, devendo ser comprovado no ato da matrícula no curso de formação. Isso houve alteração em 2018. Tá bom? O disposto no caput desse artigo e no anterior aplica-se também aos candidatos ao ingresso nos quadros de oficiais militares estaduais de saúde, cujo ingresso dá-se-á com a nomeação, não é? Então, senhores, prestem bem atenção. O ingresso no quadro de saúde dá-se por nomeação ao posto de segundo-tenente. Então, você, médico, fisioterapeuta, não é? Dentista, psicólogo, que for ingressar no quadro de saúde da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar, você é nomeado, você ingressa e é nomeado imediatamente ao posto de segundo tenente, sendo exigido o diploma do estabelecimento de ensino superior na área de saúde, reconhecido pelo MEC. Mas você entra, tá, no posto de segundo tenente. Observe aí, você não entra como aspirante nem como aluno oficial. Você já entra no posto de segundo tenente. O ingresso no quadro de oficiais militares capelães, composto de 2 oficiais, olha lá, o ingresso no quadro de oficiais militares capelães é composto de quantos oficiais? O quadro deles? 2, cuja carreira é estruturada em lei específica do posto de segundo tenente a major. Então, o capelão, ele pode chegar no posto máximo de quem? De major. E isso é feito através de quê? De concurso público, de provas e título, sendo exigido o curso de formação em teologia regular de nível superior, reconhecido pelo MEC ou pela autoridade eclesiástica de sua religião. Neste último caso, enquanto não existir reconhecimento desse curso de formação em nível nacional. Parágrafo 6º, entendeu? A partir do ato de nomeação para o cargo inicial da carreira, o militar estadual encontra-se em estágio probatório por um período de 3 anos, durante o qual será verificado o preenchimento dos seguintes requisitos. Senhores, o militar, o praça, né, ele entra como soldado, ok? Faz o curso de formação de soldado, de aluno a soldado, ele vira soldado. Qual é o estágio probatório dele? 3 anos. Nesses 3 anos será verificado alguns requisitos, ok? Né? Para que ele consiga a estabilidade. Retornando aqui em cima, não é? A carreira de oficial capelão, ela começa no posto de segundo tenente e vai apenas, somente, exclusivamente no posto de major, ok? Quantos oficiais tem no quadro? Apenas 2 oficiais, tá? Fica bem claro isso aí. Então, quais são os requisitos que são avaliados, né, para que o militar ele consiga conclua o seu estágio probatório, consiga a sua estabilidade? Conduta ilibada na vida pública e privada, aptidão, disciplina, assiduidade, interesse e dedicação ao serviço, eficiência. Isso aí são condições que serão avaliadas pelos seus comandantes, ok? Para que vocês possam adquirir a sua tão sonhada estabilidade. Senhores, isso aí não é só no meio militar que acontece, não. No meio civil existe o estágio probatório também, senhores. Ok? Opa, vamos lá. Acho que eu estou voltando aqui, né? Então, vamos lá.
Então, o prazo a que se refere o parágrafo 6º não se aplica ao aspirante a oficial, que só se tornará estável após a nomeação ao posto de segundo-tenente. Então, nesse caso aqui, não se aplica, né, ao aspirante a oficial, ao quadro de oficiais combatentes. Por quê, senhores? Porque ele fez o curso, né, de formação de oficial do quadro combatente. Não é? Ele é promovido a aspirante por ato do comandante-geral. Ele vai passar durante 6 meses por esse período. É um estágio probatório do oficial do quadro de combatentes. Tá bom? Após esse estágio probatório, ele é nomeado ao posto de segundo-tenente e, nesse caso, ele se tornará o quê? Estável. Tranquilo? Então, há uma exceção ali do estágio probatório para o quadro de oficiais combatentes. Os demais militares, estágio probatório de 3 anos. Artigo 12º. A seleção para o posto de segundo-tenente na carreira militar será precedida de curso de formação de oficiais, com aproveitamento cujo acesso dar-se-á através de concurso público, em conformidade com a lei e regulamentação específica, sendo exigido diploma de graduação de nível superior reconhecido pelo MEC. A gente já tinha falado a respeito, né? Então, concluído o curso de formação de oficiais com aproveitamento e atendidas as disposições legais e regulamentares, o aluno oficial será declarado aspirante oficial, como eu falei, por ato de quem? Do comandante-geral. Ok? O interstício mínimo do aspirante será de 6 meses. Aqui que é o estágio probatório dele. E a gente já tinha falado e está repetindo, porque cai, cara. Isso aí cai mesmo e os prazos, essas coisas, às vezes acaba enrolando a gente. O acesso aos demais postos de graduação da carreira militar estadual dá-se-á em consonância com a lei de promoção de oficiais, tá bom? Regulamento de promoção de praças vigentes, exceto nas condições abaixo em que. Então, senhores, além de regulamento de continência, regulamento de uniforme, nós temos o regulamento de promoções de praças e o regulamento de promoções de oficiais, que diz lá o interstício, o tempo mínimo em cada graduação ou em cada posto para que você possa ser promovido, não é? Se há necessidade de um curso de aperfeiçoamento, o que é necessário, tudo isso está na lei de promoção de oficiais e de praça. O militar estadual em atividade, no início da vigência dessa lei, será promovido nas seguintes situações, tá? Para fins de promoção à graduação de cabo, será matriculado no curso de formação de cabo, com duração mínima de 60 dias, após 3 anos de ingresso no nível 2 da graduação de soldado, ou após 6 anos decorrido da data da matrícula no curso de formação de soldado. Então, senhores, em 2009 foi criada essa lei para corrigir, né, algumas promoções que estavam paradas. Então, preste bem atenção, né? O soldado virará cabo, né, se ele tiver pelo menos 3 anos de ingresso no nível 2 ou 6 anos, né, na graduação de soldado, desde o curso de formação até a data presente. Então, ele vai fazer um curso de formação de cabo com duração mínima de 60 dias e depois ele será promovido por ato de quem? Do comandante-geral. Para fins de promoção à graduação de terceiro sargento, nível 1, o cabo PM será matriculado no curso de formação de sargento com duração mínima de 120 dias, 4 meses, né? Após completar 3 anos de ingresso nessa graduação, contados a partir da vigência dessa lei, né? A lei de 29 de dezembro de 2015. Então, o que acontece? Eu tenho 3 anos de cabo, não tenho? 3 anos de ingresso na graduação de cabo, não é? Então, eu tenho todos os requisitos necessários para
fazer o curso de formação de sargentos, nível 1, e ser promovido a essa graduação, não é? Então eu irei fazer o curso. Esse curso ele tem duração de 120 dias, aproximadamente 4 meses de curso de formação. Após os 4 meses de curso de formação, sou promovido por ato do comandante-geral a terceiro sargento nível 1. Para fins de promoção à graduação de terceiro sargento PM nível 1, soldado PM nível 2 em atividade no mês de julho de 2009, será matriculado no curso de formação de sargento com duração mínima de 120 dias, após completar 9 anos de efetivo serviço. Então, o soldado que tinha 9 anos de efetivo serviço em 2009, ok? Para corrigir o atraso das promoções, ele foi matriculado, olha lá, ele foi matriculado no curso de formação de sargento com duração mínima de 120 dias. Ok? Tranquilo? Então, de soldado, ele já passou a ser sargento nível 1. Isso era para corrigir, né, algo do passado na graduação dos praças. Tá bom? A promoção do militar estadual acontecerá conforme lei específica. Como eu falei, não é? Existe uma lei de promoção de oficiais e de praças, onde vem dizendo o tempo mínimo que cada militar deve permanecer na sua graduação ou no seu posto para que ele possa subir a uma graduação acima ou um posto acima. Ok? Lembrando que, além disso, como eu expliquei ali, tem que ter vaga no quadro. Não basta apenas eu ter só os requisitos. Eu tenho que ter vaga. Se não tiver vaga, eu tenho que esperar abrir vaga para que assim, nos dias das datas de promoções, eu possa ser promovido. Tranquilo? Porque existem as datas de promoções, senhores. Para a matrícula nos cursos de promoções decorrentes do inciso 1 e 2 desse artigo, será observada a conclusão do curso com aproveitamentos e demais disposições legais, executando-se o limite de vagas previsto nos quadros de organização das corporações. Como eu te falei, não basta eu ter só os requisitos, senhores. Eu tenho que ter vaga no meu QO, no meu quadro organizacional, senão eu não sou promovido. Tá? Será respeitada a capacidade máxima de formação dos estabelecimentos de ensino da corporação para execução de cursos, satisfeitos os demais requisitos previstos nessa lei. O militar estadual desligado do curso de formação ou habilitação ou aperfeiçoamento, em face de falta de aproveitamento ou por indisciplina, retornará à graduação anterior. Então, terceiro sargento, né, que ele foi reprovado, foi desligado, né, por falta de aproveitamento ou indisciplina, ele vai voltar à graduação dele de cabo e somente poderá efetuar a rematrícula no curso após transcorrido, não é, os seguintes prazos: 6 meses nos casos de aproveitamento insuficiente e 1 ano nos casos de indisciplina. Então, se ele foi desligado por questão de aproveitamento, esse aluno a sargento vai voltar à graduação de cabo e ficará 6 meses. Mas se ele foi desligado por indisciplina, ele ficará 1 ano longe, ok, de curso de formação. A aluna soldado gestante, ok, que não apresentar condições físicas para a frequência regular no curso de formação, poderá desenvolver atividades administrativas na PM ou no bombeiro, recebendo como aluna soldado até a abertura de nova turma. Digamos, começou um curso aí em 2022, e nesse período uma aluna ficou grávida, ok? Só que ela está sem condições, né, físicas para fazer o curso regular. Então, ela vai continuar recebendo como aluna soldado, vai ficar trabalhando nas questões administrativas do quartel, até que ela ganhe o bebê, volte a ter condições físicas, e aí, num próximo curso de formação, ela faz o curso e aí ela vira soldado.
Será excluído da corporação o aluno ou soldado que, ao final do curso de formação, obtiver aproveitamento insuficiente ou deixar de cumprir os requisitos do parágrafo 1º do artigo 11 desta lei. Ok? O que diz o parágrafo 1º do artigo 11 dessa lei? Vamos lá? Retornando aqui. Artigo 11, parágrafo 1º. Vamos lá para o parágrafo 1º. Tá. O ingresso nos quadros especificados no inciso 7, praças, e 9 oficiais ocorrerá mediante a concurso público, exigido até o final do curso de formação a apresentação de carteira nacional de habilitação para a condução de veículo automotor em qualquer categoria. Então, no final do curso de formação, ele tem que apresentar, né, a habilitação dele, ok? Não precisa ser no ato da matrícula, mas no ato da formação, tá bom? Após o final do curso de formação. Tranquilo, tranquilo. Então, senhores, nós vamos parar por aí. Nós vamos passar agora um simulado, né, com tudo que nós ministramos até o presente momento. Espero que você consiga entender tudo que falamos, tudo que explicamos, ok? Qualquer dúvida, manda aí no chat, ok? Que nós iremos estar tirando sua dúvida, estaremos à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida sua, para que você mande bem nesse concurso. Tranquilo? Então, um forte abraço, Deus abençoe você, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.